Apocalipse capítulo 12. Precisa muito da sua velocidade aí, Tati. Tem muito versículo em cadeia para ler. Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz que nós não devemos subestimar o diabo, nosso inimigo. A palavra de Deus diz que nós não podemos desprezar os seus ardis. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 em diante. Ali na tela, eu vou ler aqui na minha versão. Diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que enganava todo o mundo. Enganava todo o mundo. Quando a Bíblia diz todo mundo, está falando todo o mundo. Mas 1000 vezes aqui, repito, a Bíblia não precisa exagerar, é o que é. Então todo o mundo fala das nações, dos governantes, dos presidentes, dos líderes mundiais e também das pessoas que estão no mundo. Então o texto diz que aquele que se chama Diabo e Satanás enganava todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. O diabo e a turma dele toda. Versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Diga, acusador. Acusador. Digam, acusador. Acusador. Dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus, o que diz o final desse versículo? Acusava de dia e de noite. Quando os acusava, perdão, toda a sentença, os acusava de dia e de noite. Toda a igreja de novo? E os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu. Quem é que vai ficar alegre? Os céus. E vós que neles Habitais. Então agora o versículo 12 diz que quem está no céu está alegre, feliz. Mas, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, ou lhe tem, ou que já tem pouco tempo. Bom, na nossa teologia assembleiana, aliás, foi ontem ou é hoje? A Assembleia de Deus está fazendo 111 anos. 111 anos, acho que foi ontem, a data é ontem. E a todos que aqui estão, eu sempre lembro que a nossa Assembleia de Deus, estava falando isso ontem, para um pastor batista, amigo meu, que nós não somos uma igrejinha de ponta de esquina, sem referência não. Nós somos a Assembleia de Deus raiz. Nós somos ligados à Convenção Nacional, CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Estamos ligados a esse estatuto, ligados a essa inscrição. E aqui no Rio, na SEADER. Então nós estamos fazendo 111 anos que os nossos líderes, fundadores, missionários, Daniel Berg e Navig, chegaram no Brasil. Legal, né? Então a Assembleia de Deus tem 111 anos. E na nossa teologia nós entendemos que o arrebatamento da igreja será antes do anticristo aparecer. O arrebatamento será quando? Antes. De quê? O anticristo aparecer. Então esse texto fala um pouco sobre isso, porque fala de um povo que está alegre no céu, mas joga o terror para aqueles que não subiram. Então quem subiu no arrebatamento, que legal, alegre-se. Os céus e vocês que estão no céu, quem já foi arrebatado e chegou, que coisa boa. Mas ai dos que não subiram, ai dos que ficaram na terra, porque esse é o momento chamado de grande tribulação, porque é nesse momento que Deus solta o diabo na terra. A gente sabe pelos textos bíblicos que o diabo reina a partir
dos ares. Efésios capítulo 6, potestades que estão nos ares. Mas quando o arrebatamento acontecer e a igreja passar pelos ares e entrar no lugar que a Bíblia chama de céu, e haverá a grande ceia com o Senhor e depois a entrega de presente para quem fez a obra dele, nesses 7 anos de celebração dos santos no céu, a terra será entregue a Satanás. Aí ele desce. E ele desce com tudo, né? Sabendo que tem pouco tempo. Na verdade, ele só terá 7 anos. Porque depois dos 7 anos de grande tribulação, ele será amarrado e jogado num buraco, num abismo, onde ficará preso por 1000 anos. Então, sabe que tem pouco tempo, ele vai curtir, sem Jesus o repreenda, mas o diabo vai curtir os 7 aninhos que ele vai ter como rei da terra, através do anticristo, fazendo aquela bagaceira toda que a gente já viu e já estudou. Bom, o texto ainda diz no versículo 11 que a nossa vitória está no sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus nos limpa dos nossos pecados, o sangue de Jesus é arma para nos limpar e santificar, mas também é arma para repreender Satanás. Amaranta, como é que tem que falar? Se vier aquela perturbação, aquelas vozes, fala aí, vamos ajudar, todo mundo repete junto com a Amaranta, diga: há poder no sangue de Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não aceito vozes, diabo algum na minha vida, porque Jesus Cristo é o meu Senhor. Não é assim, Amaranta, que tem que fazer? Pode esquecer isso. A Laurinha também. A vitória contra o diabo nós ganhamos pelo sangue, porque o mesmo sangue que nos limpa e impede o diabo de nos acusar, é o mesmo sangue que o detém, o derrota, o repreende, o põe para correr. Então eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Agora, o primeiro versículo diz que o diabo enganava todo mundo. E é exatamente isso que está acontecendo agora, porque está preparando o caminho para o engano pleno, o engano total, que será na grande tribulação. Mas hoje o diabo está enfiando na cabeça do povo, na faculdade, na escola, através dos filmes, todos os canais de comunicação, o diabo está usando com muita força, ele e os seus servos, ele e aqueles que querem essa nova ordem mundial, que querem que o diabo seja o rei deles na terra. Interessante, tem gente trabalhando para ser realmente súdito do diabo. Tem gente que está trabalhando para reinar com o diabo nessa vida. E as ideias são: primeiro, Deus não se importa, Deus não está nem aí para você. Deus existe, mas Ele não está nem aí para você, não está nem aí para a sua vida. Segundo, Deus existe, mas Ele está longe, lá longe, bem distante daqui. Olha, Deus não está nem aí para você. Faz o que você quiser, porque Deus não se importa com você. Terceiro, faz o que você quiser. Você só tem uma vida para viver, então você tem que beber todas as cervejas possível, você tem que namorar e ter sexo com todas as pessoas possíveis, você só tem uma vida. Depois de você morrer, acabou. Esse é o tal do humanismo. Como o diabo está falando isso ao coração das pessoas nos dias de hoje. Depois dessa pandemia, o povo está se entregando completamente a essas ideias. Eu vou beber todas as cervejas, eu vou namorar todas as mulheres, eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu não morri no Covid, agora eu tenho que aproveitar. E o diabo está enganando todo o mundo. Tá ou não tá? Isso que eu acabei de falar não é o que as pessoas que você conhece, que não é crente, pensam, sim ou não? Sim. Quem já ouviu isso da boca de alguém? Quem já ouviu no trabalho, na rua? Pois é. E o pior de tudo é o diabo botar na cabeça do povo que não existe juízo. Olha, Deus não se importa com o que você faz, faça o que você quiser, porque Deus não está nem aí. E outra coisa, morreu, acabou. Não existe esse negócio de juízo final, de inferno, de lago de fogo, isso não existe. Pode pintar e bordar, faz o que você quiser. Repito, é o tal do humanismo. Reconhece a existência de Deus, mas o tempo todo prega que Deus não vai julgar ninguém, que Deus não vai ter o seu juízo. E aí, entramos na palavra que eu quero focar essa noite, que é o versículo 10. O
O final do versículo 10 diz que o diabo acusava os crentes quando? De dia e de noite. O que essa sentença, esse termo está querendo dizer? Que o diabo acusava o tempo todo. Tanto de dia como de noite. Então, é claro na Bíblia que quando você fala alguma besteira, faz alguma besteira, principalmente você que é crente, você que é salvo, você que tem o Espírito Santo, você que tem seu nome escrito no livro da vida do céu, quando você faz alguma bobagem, Satanás tem um enorme prazer de ir até o trono de Deus para caguetar você. Para caguetar você. Então, ele é o promotor, ele é o acusador. Deus é uma pessoa muito séria. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que o caráter dele é imutável. A população vai mudando, as pessoas dos países vão mudando. Antigamente, adultério era crime, era até crime. Hoje em dia, é a coisa mais comum haver adultério. Antigamente se discutia muito o aborto, se o aborto seria, se a pessoa foi estuprada, né? Se a criança que está no ventre da mãe foi diagnosticada com algum problema de saúde, que vai comprometer, vai nascer muito doente, né? Então pode abortar. Hoje não, hoje já estão discutindo um aborto com 6 meses. E em Colômbia, nos Estados Unidos, já foi permitido o aborto com 9 meses. Com 9 meses, irmão, espera nascer e dá uma paulada. Espera nascer, dá um pedaço de pau para a mãe e diz assim, agora dá uma paulada. Então, Deus não muda o caráter dele, porque a humanidade está mudando a maneira de pensar. A palavra de Deus diz que Deus é imutável. E sobre o Senhor Jesus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não vai mudar a maneira dele de pensar, porque o povo está pensando diferente. Por falta de Bíblia, por falta de pregação. Deus continua estando do mesmo jeito na justiça dele. E por isso, como Deus é muito justo e firme no seu caráter e nos seus pensamentos, o diabo, aproveitando disso, acusa os crentes, principalmente os crentes. E durante muitos anos, essa palavra que eu vou falar foi usada no meu evangelho, principalmente com a visão celular, o tal do G12, se usou muito essa palavra, que não tem nada de errado nela, mas ela é inclusive verdadeira, que é a tal da legalidade. Ô irmão, não dá legalidade não, irmão. O que você está falando aí? Ô irmão, para com isso aí, você está dando legalidade para o diabo. Olha, não faz isso mais não, porque você andando com essa pessoa, você está dando legalidade para o diabo. Legalidade. O que é legalidade? É a ideia de um tribunal, onde o acusador, o diabo, pega o que você está fazendo. O diabo só não pega o que você pensa. Graças a Deus, o diabo não entra na sua mente. Ele pode sugerir pensamentos, mas o que você pensa, o diabo não consegue ler a sua mente. Mas tudo que você fala, tudo que você faz ou deixa de fazer, o sistema de fofoca do inferno é muito forte. Irmão, se o ser humano já é fofoqueiro, imagina os demônios. Né? O sistema de fofoca do inferno funciona de uma maneira muito forte. Um capetinha ouve, conta para o outro conta para o outro, e vai lá para o chefe e conta, e eles têm um sistema de comunicação formidável. Se o ser humano inventou a internet, que está indo agora para o 5G, imagina querubins, arcanjos, anjos caídos. O sistema de comunicação deles deve ser impressionante. Então o diabo ele não é onipresente. Mas os capetinhas se comunicam. Né? Sei lá, os capetinhas viu você fazendo uma besteira, já passa o rádio. Ei, passa para o chefe lá, aquela crente lá, serva de Deus. Olha lá, pode levantar. Manda o chefe lá acusar, que eu peguei no flagra aqui, olha lá, no flagra, mané, no flagra. Peguei no flagra, mané. Corre lá, cagueta, pode contar. Copiado. Aí vai passando, aí o Satanás vai lá e te caguetar. Pegou você no flagra. Ô capeta ruim, diga poder no sangue de Jesus. Bicho é caguete, irmão. X9, caguete. Por isso que ninguém gosta de caguete, porque o maior caguete é o diabo. Vai morrer. A hora do caguete vai chegar. Uma hora esse caguete morre, que é Satanás, vai pro lago de fogo de enxofre. Vai ou não vai? Mas enquanto não vai, pense. Não arruma de gente caguete, que são o diabo e os demônios. São especialistas em caguetar você. E aí, Deus, que é muito sério no seu caráter, muito sério naquilo que ele acha que é certo, Deus vai passar a mão na sua cabeça,
só porque você é crente, e aí você fala besteira, você faz besteira, ou deixa de obedecer algo que Deus mandou, aí Deus vai te aliviar e vai passar a mãozinha assim, não, essa aqui eu vou deixar, peca minha filha, pode pecar, que você é de papai, e você pode pecar, mas essa aqui não, essa aqui eu vou pegar. Deus faz isso? Não. Deus faz acepção de pessoas? Não. A pessoa tem uma semana de crente e peca. O diabo vai caguetar essa pessoa para Deus, sim ou não? Sim. A outra tem 209 anos de crente. O diabo também vai caguetar, sim ou não? Sim. Sim. Aquele que acusava de dia e de noite. Prepara Salmo de número 7, versículo 11, por favor. Então, o diabo é o acusador. E ele vai até Deus Pai, que é a justiça pura. Antes de ler esse versículo, deixa eu encaixar outro argumento aqui. A Bíblia está aberta aí? Está aqui também? Mas olhe para cá. Essa ideia que o diabo engana todo mundo, dizendo que Deus está distante, que Deus não se envolve, que Deus está deixando correr frouxo, é mentira do cão. Lógico que é mentira. Deus está no controle das quase 8 bilhões de pessoas desse planeta. Olhe para mim. Deus não vê você como manada. Deus vê você como indivíduo, pessoa. Tá? Jesus disse que até os fios do cabelo da nossa cabeça são contados. Isso é controle. Então Deus te conhece, você. O crente às vezes se deixa cair na ilusão, porque o diabo é enganador. Não, Deus não olha tanto para mim assim não. Deus deve estar olhando mais para o pastor. Porque o pastor é o pastor e tal, não pode dar mole porque é o pastor, mas para a minha vida Deus não está olhando muito não. Esquece isso, irmão. Deus conhece a vida de cada um. E no juízo final, para aqueles que não alcançaram a salvação, Jesus não vai julgar uma multidão. O juízo final vai ser um por um. Vem, abre esses livros, ou bota o telão, bota a vida desse. Eu ia falar infeliz, mas Jesus não fala assim, né? Coloca a vida desse aí agora. Aí passa a vida dele todo. Um por um. Para que ninguém bata no peito e diga, esse Deus aí é injusto, esse Deus aí faz acepção, ele tratou fulano de um jeito, está me tratando de outro, esse Deus aí não é justo. Mentira! Então, para que ninguém abra a boca dizendo que ele não é justo, ele vai julgar um por um, vai mostrar para cada um onde está o erro, onde está o pecado. E por que essa pessoa vai para a piscina de fogo, para as pré-fundas do lago de fogo e de enxofre. Então é um por um, para não ter. Por isso que tem choro e ranger de dente. A pessoa se revolta com ela mesma. Não tem jeito mesmo, não presto mesmo. Deus é o justo juiz, irmãos. E não está bagunçado o universo, não. Até porque Deus é tão bom, tão bonzinho, que as profecias bíblicas estão aí para se cumprir, né? Olha, nos últimos dias vai ter gente blasfemadora. Aí tem um monte de gente pecando, falando de Deus, da Bíblia, coisas absurdas. Ó, nos últimos dias terão pessoas amantes de si mesmas, querem mais satisfazer seus prazeres do que obedecer a Deus. Está tudo aí escrito, né? Ó, vai ter guerra, um monte de guerra, vai ter peste, gripe espanhola, agora a pandemia do Covid-19. Ó, vai ter não sei o que. Deus deixou tudo avisado, ou pelo menos o que precisava ser avisado, sim ou não? Avisou ou não avisou? Sim. Então quem avisa, amigo? É. Então Deus ainda deixou avisado para ver se o povo acorda e se desperta para a vida. Deus é forte. Salmo de número 7. Leiam vocês. 1, 2, 3. Deus é um juiz injusto. Injusto? Ele é um juiz o quê? E olha, a justiça dele, o que faz ele sentir? Um Deus fica chateado todo dia, sim ou não? Fica com raiva todo dia, sim ou não? Então o que está acontecendo no Talibã, como aqueles homens terríveis estão tratando as mulheres lá, deixa Deus irado, sim ou não? Sim. Ucranianos e russos que estão sendo mortos, jovens que estão sendo mortos todos os dias por causa da guerra, Deus está irado, sim ou não? Sim. Essas ideias de aborto, Deus está irado, sim ou não? Sim. Toda essa bagaceira que está acontecendo no planeta Terra, Deus está satisfeito com isso? Não. Felizão com isso? Como é que Deus está? E a ira de Deus um dia terá que ser satisfeita.
Porque quem comanda é Ele, quem está no controle é Ele. E uma hora a saída dele vai ter que ser satisfeita. Ou Deus vai passar raiva o resto da eternidade? Ele vai passar raiva o resto da eternidade? Não, irmão. Isso aqui tem prazo de validade. Essa raiva que Deus está passando todo dia, Zé, você vai ter que parar. E já está escrito quando. Eu e você não sabemos o dia nem a hora. Mas na agenda de Deus, Ele já sabe o dia que Ele vai parar de passar raiva. Ele está passando muita raiva. Oh, aleluia. Salmo de número 75, versículo 7. Salmo 75, versículo 7. Leiam vocês. 1, 2, 3. Mas Deus é a um. Então o que acontece na terra? Quem é abatido, quem é exaltado, é o juiz que está julgando. Quem vai e quem não vai, quem vai ser, quem não vai ser. Agora Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes capítulo 12. A gente viu o acusador, Satanás, agora a gente está vendo o juiz, Deus. Eclesiastes 12 e 14. Isso aqui é muito interessante, né? Tudo que eu falei sobre Deus estar no controle e não deixar passar nada na vida de ninguém, está nesse texto aqui. Leiam vocês. Porque Deus há de trazer a juízo algumas obras. Algumas? Toda. Quando a Bíblia diz tudo, todo, é tudo, toda. Então, toda a obra. E até o quê? Tudo que está encoberto. E Deus não sabe só o que você fala e o que você faz. Deus também sabe o que a gente pensa. E um dia isso será trazido à luz. Quer seja. Quando é bom, que bom. Quando é mal, deu ruim. Apocalipse capítulo 16, versículo 7. Apocalipse 16, versículo 7, para fechar a ideia de Deus como o juiz. Olha lá. E ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O diabo que engana todo o mundo está o tempo todo dizendo para as pessoas que Deus não é justo, que Deus é injusto. E aí o diabo tenta se fazer como o bonzinho da história e Deus o mal da história. Esse é o princípio do satanismo. E tem gente que é satanista de carteirinha mesmo, adora o diabo, serve o diabo, porque acha que o diabo é uma pessoa injustiçada, que Deus é muito ruim em tratar o diabo como trata, e por isso eu vou andar com o diabo porque Deus não presta. Essa é a ideia básica do satanismo como doutrina. Diga: poder no sangue de Jesus. A poder no sangue de Jesus. O diabo nunca venha nos enganar. Então Deus está no controle de tudo que você pensa, de tudo que você faz, de tudo que você fala e de tudo que você deixa de fazer, inclusive. Por isso Ele é um justo juiz, porque não tem falta prova, não falta elemento. Irmãos, eu vi um advogado uma vez, eu estava num júri popular. É assim, Maísa, júri popular. Camarada acusado de assassinato. Tinha lá o pessoal do júri, igual os obreiros aqui, sentadinho assim. E eu vi o advogado absolver o réu acusado de assassinato, porque o advogado, muito esperto, muito eloquente, ele bateu na falha do sistema. O rapaz estava sendo acusado de ter dado uma paulada na cabeça de outro e ter matado com a paulada. E aí o advogado de defesa desse que estava sendo acusado de dar paulada falou: tem DNA? Não, isso foi lá na roça, no interior. E aí a promotoria dizia: não tem como ter o DNA. Vocês fizeram o exame de sangue que está no pau para ver se é compatível com a vítima que foi morta? E o promotor: não, nós não fizemos isso. E aí o advogado malandro disse: bom, quando eu passo num sinal e o pardal lá tira foto,
O Estado prova que eu passei ali e eu tenho que pagar a multa. Agora, um caso tão grave em que o Estado está acusando o meu cliente de ser assassino, vocês não têm DNA, vocês não têm como ligar ele ao sangue, a vítima ao sangue, então o Estado não tem como provar isso. Vocês são muito bons em provar tanta coisa e nisso não. E absolveu o assassino, o tal do assassino. E aí, mandou essa para o júri, e aí eu acho que a maioria das pessoas lá absolveu o rapaz. Aí eu saí dali e fui falar com esse advogado. Rapaz, você foi esperto, né, inteligente e tal. Ele falou, pois é, pastor, fiz isso tudo e tal, e meu cliente está livre. Eu falei, que bom, né? E ele realmente é inocente? Aí ele deu uma parada e falou, não, pastor, infelizmente, ontem à noite, na véspera, ele me confessou que foi ele mesmo que matou. E você absolveu um assassino? Eu fui pago para isso, pastor. E já com o processo todo montado, como é que eu ia voltar atrás? Eu falei, o sangue de Jesus me defenda. Fui embora para casa frustrado, e como o sistema humano é uma desgraça. Agora eu pergunto a vocês, Deus vai falhar numa situação dessa como juiz? Vai faltar algum elemento para Deus provar que quem deu a paulada foi quem deu a paulada? Não, porque Deus viu. Deus viu. Os olhos do Senhor estão diante de todos, os justos e os maus. Deus viu aquele rapaz dando aquela paulada, e se ele não se arrepender e aceitar Jesus como Salvador, está garantido no fundo do inferno, porque da justiça de Deus ninguém consegue se esconder. Tudo que está encoberto será descoberto. Glória a Deus. Bom, o diabo que acusava de dia e de noite, o juiz, o justo juiz, jamais vai falhar, porque ele tem todos os elementos de prova. Terceiro, Mateus capítulo 12, versículo 36. O réu, nós seres humanos. Deus no seu trono como juiz, o diabo, acusador, caguete terrível, e nós. Mateus 12 e 36. Isso aqui é para mostrar o que acabamos de falar sobre como Deus tem o controle absoluto de tudo. Jesus disse, eu vos digo que, alguma palavra ou toda? Toda palavra ociosa, vagabunda, torpe, mal falada, maldita, que os homens disserem, hão de dar conta no juízo. Então tudo que você fala. Por isso que é melhor não falar. Às vezes eu estou conversando com alguém, eu falo, para, daí para frente não fala mais nada, porque vai pecar. Ainda mais se está falando de igreja, está falando de chamado ministerial, segura na mente aí. Daí para frente engole, não fala, porque isso vai ser cobrado de você lá na frente. Meu Deus, por isso o provérbio diz que a morte e a língua, a morte e a vida estão no poder da língua. Cuidado com o que você fala. Jesus ainda diz que aquilo que está sendo dito dentro do quarto será anunciado em cima dos telhados. Porque não há nada encoberto que não há de ser revelado. Cuidado com o que você fala. Às vezes você está passando um momento difícil na vida, é melhor você sofrer calado do que abrir a boca e murmurar. Vimos domingo passado que Israel ficou no deserto e não entrou na terra prometida porque falou besteira demais, murmurou, reclamou. Língua terrível. Toda a palavra. Nós vamos dar conta de toda a palavra. Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. E isso aí que é legal. Porque o marido não defende a esposa não defende o marido, pai não defende filho, filho não defende pai. Na hora do coro cantar, meu irmão, do chinelo vir no lombo, na hora de Deus vir com juízo, tu tá sozinha, tu tá sozinho. Tem ninguém para te defender, não, meu irmão. É verdade, Deus. De maneira que cada um de nós dará conta dos outros? De quem? De si mesmo. A quem? A Deus.
Ah, mas eu sou filho de crente. Problema seu. Você tem que ser crente. Ah, mas meu marido é pastor. Problema seu. Ah, mas meu pai é presbítero. Problema seu. Cada um. Quando Deus chama para conversar, Ele não chama a galera, a multidão. Ele chama um por um. Vem você, senta aqui. Vem você. Agora é eu e você aqui. Agora, isso aqui, Jesus falando de crente. Aí eu pergunto, e quem não é crente? A situação de quem não é crente, irmãos, é muito complicado. Porque a situação de quem ainda não é crente depende de Ezequiel 22 e 30. Profeta Ezequiel 22 e 30. Jesus está falando que cada crente vai dar conta de si mesmo. Toda a palavra, ele está falando para os discípulos. Vocês crentes vão dar conta das palavras que vocês falam. O juízo começa na casa de Deus. Sim ou não? Ele disse, o Senhor disse, o juízo começa aqui. Aí, quando vai para o mundo, é a grande tribulação. Aí é pior. E o ímpio, o seu parente que não é crente, quem tem filho aqui que não está na igreja, quem tem filha aqui que não está na igreja, quem tem pai e mãe que ainda não são crentes, irmão seu que não está crente, ou está desviado, depende disso aqui. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha ou tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas, toda a igreja, mas, toda a igreja, mas, Deus estava falando ao profeta que iria aliviar a terra se tivesse um intercessor, alguém orando, mas não achou nenhum. Quando Deus se revela a Abraão e diz, Abraão, vou passar o rodo, vou meter fogo, vou acabar com Sodoma. Abraão pensou primeiro em quem? Que era o quê? Parente dele. É ou não é? Eu chego aqui e falo, o diabo vai ser lançado na terra por 7 anos, vai deitar e rolar, fazer o que quiser aqui na terra. Então o seu parente que não é crente não subiu no arrebatamento, vai ficar na unha de quem? Do cão. Aí a primeira coisa que você pensa, meu parente que não é crente. O que você tem que fazer por essa pessoa? Interceder, orar, clamar, gritar de madrugada no teu quarto, para Jesus salvar essa pessoa. Então quando veio a revelação da destruição de Sodoma, Abraão já chega, Senhor, tudo bem, o Senhor está me revelando, o Senhor vai matar todo mundo lá, que as cidades são porcas mesmo, povo porco, povo podre. Só que é o seguinte, Jeová, meu sobrinho está lá. Meu sobrinho está lá. Engraçado, né? A gente pensa logo no parente. E aí ele vem com aquela oração, se tiver 50 justos, eu não destruo. 45, não destruo. 40, chegou a 30 e tal, e não destruo. Só que não tinha o último número de Abraão, né? Se ele chega a 4, de repente Deus está aliviado. Ele não chegou a 4, que era Ló, a esposa e as filhas. E Deus destruiu. Só que antes de destruir, os anjos fizeram o que com a família? Tiraram. A mulher ficou porque era ímpia mesmo, já estava perdida. Quis voltar atrás, virou uma estátua de sol. Mas Ló de sal, mas Ló e as filhas saíram. Então, beleza. A intercessão de Abraão valeu, serviu. Mas se Abraão não tivesse orado, os 4 também teriam morrido. Então, para quem não é crente, o ímpio, essa pessoa que você ama que não é crente, essa pessoa depende das suas orações. Irmãos, desde adolescente, quando me converti, todo dia antes de dormir, eu tenho que colocar diante de Deus, nome por nome, dos meus parentes. Eu gasto muito tempo em oração antes de dormir, falando o nome de cada um. De cada um. Depois de orar por mim, minha família, a igreja, todo o ministério, diáconos, diaconisas, a igreja, aí eu vou falar o nome de um por um dos meus parentes.
Porque eu sei que eles precisam da minha intercessão para o diabo não arrebentar com a vida deles diante do trono de Deus. Porque não é porque é meu parente que Deus não vai amassar. Deus vai amassar. Deus vai pesar a mão. Então eu clamo a Deus toda noite para Deus matar esse povo meu que não quer Jesus, só quer cachaça, cerveja. E, fim de semana, posta no Instagram só cerveja, só Estela, olha o tal Satanás da Estela. Estela Artois, Heineken. Está sabendo, né? Os parentes, né? Os parentes. É os parentes. São os parentes. Né? Ai, Estela. Não, eu tenho um que só, o negócio dele é só da Estela lá, o balde de gelo da Estela. Se você não orar por essa pessoa e essa pessoa morrer, ela vai para o inferno, porque Deus não achou você tapando o muro, Deus não viu você lá tapando a brecha. Sinta-se responsável pela proteção e salvação do seu parente, que ainda não é crente. Porque o acusador não para de acusar. Só porque é seu parente, o diabo vai aliviar, irmão? Só porque sua mãe não é crente, o diabo vai aliviar sua mãe? Seu filho? Hã? Não. Se os crentes, as palavras serão descobertas. Cada um dá conta de si mesmo a Deus. Imagina o ímpio. E para terminar, graças a Deus, que hoje tem um acusador, tem um juiz que é muito justo, que não falta elementos para ele punir com justiça, e ele vai punir, e está punindo, e continua punindo, porque ele não deixa na bagunça, mas graças a Deus, 1 de João, capítulo 2, versículo 1, nós temos um advogado. Já pensou se Jesus não está à direita do Pai por nós? A gente estava no sal. 1 de João capítulo 2. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um para com o Pai, Jesus Cristo justo. Por que Jesus Cristo, ponto, acabou, tem que vir um justo? Que é um advogado, mas é justo também. Então também Jesus não é molinho, bobinho, otário, que tu está fazendo, pintando e bordando, e ele é um otário. Papai, não pesa a mão nele não, que eu gosto dele. Ai, meu Jesus é tão bonzinho comigo. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Não é assim não. Se tu também não tiver com a vida reta, Jesus não vai defender você não. Ele não vai fazer igual esse advogado que eu mencionei lá, que aliviou o cara que deu a paulada não. Porque aquele advogado lá aliviou o assassino por causa de dinheiro. Jesus não está precisando do seu dinheiro. Olha o problema. Ele é um advogado, mas é justo. Ele está do seu lado para te ajudar, mas não vai passar a mão na sua cabeça também não. O diabo chega e diz, olha lá, Todo-Poderoso, olha o que ela fez. Olha o que ele falou. Aí o pai olha para Jesus. O problema é quando Jesus não fala nada, né? O problema é se ele não falar nada. Aí começa a dar tudo errado na tua vida. Começa a sofrer um monte de derrota, na saúde, no dinheiro, em casa. Claro que pode ser batalha espiritual também, mas também pode ser consequência das acusações, porque Deus tem que punir. Tem que punir. Não é? Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. O que ele está fazendo agora por mim e por você? O qual... Toda a igreja mais uma vez, o qual... O que Jesus está fazendo por nós agora? Intercedendo. Agora, para Jesus interceder junto ao Pai por você, o caguete do diabo vai lá e te cagueta, faz a delação dele. Para Deus não amassar a mão na sua cabeça, em Jesus pode te defender.
Mas Jesus só vai te defender, advogar a sua causa, interceder por você junto ao juiz, se você fizer o quê? Se arrepender. E confessar. Porque tem gente que até arrepende, só que entra pelo caminho do remorso. Eu não devia ter falado isso. Eu não devia ter feito isso. Mas não confessa não. Fica só triste. Essa tristeza não adianta nada. Todas as vezes que você cometer um pecado, por ação ou omissão, falou ou deixou de falar, foi no lugar que não devia ir, fez o que não devia fazer, você tem que ajoelhar, dobrar o joelho, de preferência, cotovelo na cama, a boca no chão, embocado, e confessar: Senhor, eu fiz besteira, eu olhei o que não devia olhar, eu falei o que não devia falar, eu andei com quem eu não devia andar, com quem eu deveria estar, eu fui a um lugar que eu não deveria ter ido. Senhor, eu estou com muito ódio de fulano, eu não consigo perdoar ele. Se eu vir na minha frente, eu vou sentar a mão na cara dele. Tira essa raiva do meu coração, que eu estou possuído pelo ódio. Ué, mágoa e ressentimento é pecado? Sim ou não? Sim, não amarás o teu como a ti. Você não consegue perdoar alguém, você está em pecado. Jesus disse que se você olha para a pessoa na mente, você já diz: você é um idiota, raca. Esse sentimento ruim que você tem pela pessoa, você já cometeu um assassinato? Tire isso do seu coração. Como é que isso sai? Mete a cara no chão. Senhor, tira esse sentimento ruim de mim, que se eu olhar na cara dela, eu vou enfiar a mão na cara dela. Vou arrancar um tufo de cabelo. Wolverine, vou meter-lhe a unhada. Mulher brava terrível. Porque o diabo está anotando no caderninho dele, sim ou não? Sim. Está ou não está? Está. E aí eu termino com uma ilustração clássica de Martinho Lutero, início do século XVI, 1500 alguma coisa, quando ele disse, isso é um clássico, está escrito nas igrejas protestantes mundo afora. Martinho Lutero disse que uma vez o diabo entrou no quarto dele, estava lá estudando, o diabo entrou, e o diabo olhou para ele: você quer ser mesmo um revolucionário, né? Só que eu te conheço, rapaz. Você já fez isso, e fez aquilo, e fez aquilo, e fez aquilo, e você fez aquilo. E tem outra, eu vi, os demônios me contaram. Você fez assim, e foi dizendo tudo que o Lutero fez de errado na vida. É assim, 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 assim. E outra coisa, eu tenho isso escrito tudo aqui no papel. Teus pecados estão todos aqui, ó. E jogou o papel para Lutero. Lutero pegou para ele, estava tudo escrito lá. Todos os pecados de Lutero. Aquele papelzão. Diz esse testemunho clássico, que depois de ler tudo, com muita paciência, Lutero pegou a pena, não tinha caneta, né? Molhou na tinta vermelha e escreveu naquele papel: o sangue, escrito em vermelho, o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o meu pecado. E o diabo vazou envergonhado. O sangue, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eu termino como comecei. O sangue de Jesus é arma contra o diabo, porque quando você confessa o seu pecado com humildade e sinceridade, esse sangue lava a tua alma, apaga os teus pecados do mundo espiritual, e não tem como o diabo ter argumentos para chegar diante do trono de Deus e te acusar. Não importa a besteira que você fez, confessou, abriu a boca, porque a palavra diz em Romanos 10, se tua boca confessar, tem que falar, tem que ser da boca para fora, porque o diabo não vê a mente, mas ele ouve as palavras. Jesus vai julgar pelas palavras, a palavra tem poder. Você tem que abrir a boca e falar: eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor me perdoa, porque eu fiz assim, fiz assado, e fiz assim, fiz assado. E quanto mais você confessa, mais na lista do diabo vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Você vai confessando e vai apagando o caderninho do diabo, e não tem como o diabo te acusar. Mas enquanto você esconder, enquanto você der uma migué, enquanto você achar que está tudo arrumadinho, o diabo está acabando com a tua vida. A igreja de pé, texto da ceia, vamos já celebrar a ceia, deixar o ofertório para o final.
1 Coríntios capítulo 11. Coloca, por favor, Tati, versículo 31. E a gente encaixa agora tudo o que nós falamos nesse texto da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31. De pé, olhe para cá, por favor, para a tela. E leio vocês. 1, 2, 3. Porque, de novo. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. dobre o seu joelho aí. Dobre o seu joelho, por favor. 1 minuto de relógio para você conversar com seu advogado. Para você poder tomar a sua ceia com a sua consciência tranquila. Dobra o joelho e fala com Jesus aí. Não deixa nada escondido. Não deixa nada de fora. Fala bem baixinho para quem está do teu lado, não precisa ouvir, mas tem que falar. Fale com Deus, com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. Com todo o seu coração, continue com toda a sua sinceridade. Mantenha a sua sinceridade diária. Senhor Deus, nós vamos agora entrar no momento da ceia. Aí está a tua igreja de joelhos. Nós estamos aqui diante do Senhor. Que o nosso coração seja lavado com o sangue de Jesus. Que a nossa consciência seja lavada com o sangue de Jesus. Que a nossa vida seja lavada. Tira do nosso coração qualquer tipo de pecado, seja sexual, seja de temperamento, de mágoa, de ódio, de não perdoar, seja com relação a dinheiro, alguma coisa errada, ou alguma ansiedade, falta de fé, incredulidade, uma língua felina, fofoca. Deus, limpa nossa língua, a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser, lava com o sangue de Jesus, para a gente participar desse momento de ceia e usufruir o máximo desse momento. Ministra o coração de cada crente, de cada vida, de cada um de nós que aqui estamos. E aqueles que acompanham pela internet, de igual modo, possam também se ajoelhar, orar, porque o diabo não brinca de ser acusador. Confesse tudo a Jesus. E você estará sempre limpa, com as vestes limpas, para servir ao Senhor. Pedimos isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar, por favor.